Bem-vindos todos a mais um vídeo do nosso canal da Escola Clássica e hoje nós vamos falar sobre a Teogonia de Hesíodo, tá? Vamos falar mais sobre as musas, sobre esse início em que Hesíodo invoca as musas para poder cantar a música que ele vai cantar, que ele vai executar durante nessa poesia. Então, antes de eu começar esse vídeo, curte esse vídeo aqui e se inscreve no canal da Escola Clássica para receber mais vídeos como esse, mais aulas, mais momentos aqui de estudo e de dicas de estudo. Muito obrigado. Então vamos falar aqui um pouco primeiro sobre o politeísmo, tá? Como que se configura esse politeísmo grego. Normalmente, quando se fala em politeísmo, se tem simplesmente que os gregos acreditavam em uns seres monstruosos, divinos, né, que estavam lá governando a terra de qualquer modo, estavam lá imperando sobre todos os homens e sobre o destino de todos os homens. Era sempre se acredita em algo assim, ou às vezes nem se tem muita ideia do que pode ser, do que significa esse politeísmo grego, né? Mas nós sabemos que historiadores, por exemplo, quando vão falar de povos antigos, dizem que o politeísmo, né, que o politeísmo é um modo primitivo de falar do cosmo, né? Um modo primitivo de falar da existência do homem e da realidade inteira. Mas talvez nós possamos ter uma visão um pouco melhor sobre o que é o politeísmo desses gregos, tá? O politeísmo aqui nesse caso, e quando nós vemos principalmente em Hesíodo, pois Hesíodo teria sido aquele que deu nome aos deuses, né, que deu nome a muitos dos deuses gregos. Ele tem, como diz Otto Maria Carpo, o outro lado da moeda, que é o próprio Homero, né, o outro lado da moeda, da parte dos aristocratas, né? Então, Hesíodo teria sido o poeta o Edo dos proletários, enquanto Homero não, teria sido na verdade dos aristocratas. Mas a própria vida de Hesíodo é uma lenda, assim como a vida de Homero também é uma lenda. No entanto, quando nós falamos nesses deuses que vão ser apresentados aí, em que Hesíodo vai mostrar a linhagem e o surgimento de todos esses deuses, ele começa a poesia já nos dando a entender que relação os homens têm com esses deuses, né? Porque afinal de contas Hesíodo pede a inspiração de deusas, que são as musas, tá? Ele pede a inspiração das deusas, ele pede que elas iluminem, que elas relembrem algo a Hesíodo, né? Que elas relembrem algo para ele, que elas tragam dos confins da existência, dos confins da história, do mundo, né, do universo, ou melhor, dos confins do universo, que elas tragam para ele verdades as quais ele precisa dizer agora. Isso no início da poesia, né? Então, olha só, esses deuses não são tão simples assim. Eles também precisam, de algum modo esses deuses, né, do politeísmo grego, precisam explicar a realidade. E aqui nós entramos em algo muito importante da gente notar ao pensar sobre a poesia de Hesíodo, ao pensar sobre a teogonia, sobre os versos de Hesíodo. Nós precisamos ter sempre muito claro de que há uma tentativa da explicação da realidade. Há uma tentativa de explicar aquilo que existe à frente dos nossos olhos, tá? Aquilo que acontece com todos os homens e aquilo que está em todas as vidas. Na vida dos reis e na vida dos mais pobres também. Por que não? Então ele começa pedindo a inspiração das musas, e nós também não sabemos exatamente quem são essas musas, tá?
as musas, então eu digo, quem são as musas? As musas são filhas de Mnemosine e do próprio Zeus. Mas para que nós entendamos as musas, nós precisamos entender os seus pais e precisamos entender o que também as musas causam e o que elas fazem. E é muito interessante que, conhecendo as musas, nós também podemos explicar um pouco mais sobre os seus pais, principalmente sobre Zeus. Como isso acontece? Na verdade, toda a teogonia é estruturada assim. Se nós quisermos ler bem a teogonia, nós devemos sempre entender que os filhos explicam os pais e que os pais, de algum modo, também explicam os filhos. Então, nós podemos ver que se nós temos um Zeus, por exemplo, e tem os seus filhos com uma deusa e depois tem com outra, nós vamos ver os filhos de os filhos de uma geração e vamos comparar com os filhos da outra geração. Nós vamos ter ali, né, várias características que vão nos ajudar a conhecer o próprio Zeus e também a mãe, né, e também aquela que gerou aqueles outros deuses. Como é o exemplo de Latona, tá? Latona, que teve Apolo e Ártemis. Nós podemos saber mais sobre Zeus por Apolo e Ártemis e suas funções, assim como podemos saber sobre Latona. Aqui no caso nós temos Zeus e Mnemosine. E quando nós falamos na Mnemosine, que é a memória, tá? Nós podemos chamar de memória também, ela é, na verdade, seria uma tia mais velha de Zeus, né? Ela é mais velha e é tia, enquanto Zeus é filho de Cronos e Rhea, e suas filhas são as musas que vivem no Helicon e cantam à volta, né? Cantam e dançam à volta de duas fontes que nós temos, né? Que são a Aganipe e Hipocrene, certo? Aganipe e Hipocrene. Nós temos essas duas fontes que são as principais, que ficam no Monte Helicon. E é justamente o Monte Helicon que Hesíodo conhece. Então nós estamos falando aqui de um lugar físico, mas de criaturas que não são tão reais nesse mundo físico que Hesíodo conhece, mas ele usa esse monte para explicar onde estão as musas, ou seja, elas estão lá no alto do monte, ele não as enxerga, elas vêm até ele de cima do monte, ele percebe que elas chegam por de cima desse monte e dão a inspiração para os seus versos. E o que as musas fazem? As musas têm um papel de relembrar, de lembrar, de trazer verdades importantes e trazer boas verdades a Hesíodo. E de fazer com que ele esqueça as mentiras e de que ele também esqueça aquilo que é ruim, aquilo que não o ajuda, aquilo que o atrapalha. Então, nós podemos ver que as musas elas têm a dupla função de limitar e de trazer, né? De trazer algo novo, de trazer algo da realidade que está na história do início dessa criação do mundo, do cosmos, e fazer com que se esqueçam as sujeiras que estão aí na mente do poeta também. Essa é a função delas e elas são também organizadoras desse cosmos, portanto. Elas organizam pela poesia de Hesíodo, organizam também esse cosmos. Então nós vemos aqui uma função de uma organização para cada pessoa, uma função prática de organização do cosmos para cada um que ouve a poesia de Hesíodo e para o próprio Hesíodo, que poderia ser, né, que na verdade seria um sacerdote antigo desse politeísmo grego, tá? Então quando nós pensamos aí nas musas, nós sempre devemos lembrar que elas têm essa função de como organizadoras do cosmos, e elas relembram aquilo que são
verdades e ajudam a governar, ajudam o rei a governar também. Olha só, não seria, então quem seria o pai das musas? Nada mais, nada menos do que o rei de todos os deuses. E aqui nós entendemos bem por que as musas têm esse perfil, né? Por que elas têm essa a função de trazer, de trazer as memórias, né? Assim como a sua mãe, a memória traz essa origem a ela, né? Leva dessa origem para as musas. Elas têm essa função de relembrar aquilo que está no início dos tempos, certo? Aquilo que talvez nem no início dos tempos estivesse. Elas relembram tudo que há, elas são então filhas daquela que está no início de toda a criação e do governador de toda a criação, que é Zeus, aquele que é o governante, que reina e que tem poder sobre todas as outras criaturas, tá? Então elas estão aí no meio desses dois perfis, digamos assim, tá? A função das musas então é essa capacidade de fazer com que nós nos organizemos, né? Então fazer com que os homens que ouvissem aquilo que vem da inspiração das musas organizassem também a sua visão cósmica, organizassem a sua visão de mundo e conhecessem, portanto, o que está na realidade inteira. É claro, eu não preciso convencê-los de que a tentativa principal aqui na teogonia, de que há uma tentativa principal, que é que aquela poesia, com tudo que ela tem, com tudo que ela relembra, com tudo que as musas ajudaram Hesíodo a relembrar, que essa poesia mostre aos homens como é o mundo, o universo inteiro. Então ela deve falar sobre tudo que há pelo nome das divindades e pelas características, enfim, pelas ações, pelo que fazem essas divindades todas. Aí está o sentido desse politeísmo. Não é apenas um acúmulo de criaturas fortes que compõem lendas, mas elas tentam explicar o universo inteiro aí no seu próprio sistema, do seu próprio modo, ou melhor, ao modo de Hesíodo, no caso aqui da teogonia. Então, agradeço a todos vocês, era isso que eu tinha para dizer sobre as musas, e quem quiser ler mais, é claro, encontre uma boa edição ou até algum livro que explique bem todas as divindades da teogonia de Hesíodo. Se inscrevam no nosso canal da Escola Clássica e curtam esse vídeo aqui. Vocês vão receber muito mais das nossas aulas e dicas de estudo.